Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre período composto por coordenação. E começando, vamos ver três enunciados. Observe. Que bela voz. Ele tem uma bela voz. Ele tem uma bela voz e canta muito bem. E a pergunta: qual a diferença entre os enunciados? Temos uma certa diferença entre alguns sentidos semelhantes, alguns um pouco ampliados, mas também temos uma diferença entre a sintaxe, entre a estrutura, a organização de cada enunciado. No primeiro, que bela voz, uma frase exclamativa, onde não encontramos nenhum verbo, portanto, é uma frase nominal, pois suas palavras são de classes nominais. Já o segundo enunciado, ele tem uma bela voz. Nós temos a forma verbal tem. Então, temos uma oração. Conjunto de palavras em torno de um verbo constitui uma oração. Já o terceiro enunciado, ele tem uma bela voz e canta muito bem. Temos dois verbos, o tem e canta. Então, temos duas orações, um período composto por duas orações. Essa é a diferença entre cada enunciado, a sua organização. Vamos agora observar a estrutura de alguns períodos aqui, de uma tira. Então preste atenção na parte verbal e também na parte visual. Não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Ai, que saudades da crise. Veja só, nós temos uma relação de humor aqui na tira de Armandinho, uma relação de humor, de ironia, em que ele exclama, fala que ele tem saudade da crise, mas não é muito bem uma saudade, e sim que no período de crise ele poderia comprar alguma coisa. Então ele vive uma crise ainda maior. Talvez o momento a que ele se refere não fosse tão crise assim, tanto que ele poderia comprar alguma coisa e viajar nas suas férias. Então temos uma relação de ironia na construção do humor dessa tira e também uma certa crítica social. Falando sobre um enunciado que está presente na tira. Não vamos viajar nessas férias, mas podemos ir ao parque. Nós temos duas orações nesse período. Nós temos duas formas verbais. Vamos viajar, podemos ir. Locuções. Ainda, nós temos uma relação de oposição que é estabelecida pelo conectivo mas, que une as duas orações desse período. Falando então de período composto, nós temos o composto por coordenação, que é aquele constituído por orações coordenadas, que são orações sintaticamente independentes, ou seja, uma não exerce função sintática em relação à outra. A oração coordenada assindética vem sem conjunção. A oração coordenada sindética vem com conjunção. Temos aqui um exemplo para retomar essas ideias, esses conceitos. Não vamos viajar nessas férias, mas podemos ir ao parque. Temos orações que são independentes, elas podem ser isoladas. Podemos colocar um ponto e nada é perdido no campo de sentido e também no campo estrutural da sintaxe, pois cada oração tem o seu sujeito, o seu verbo e os seus complementos. Então, na primeira, temos uma oração coordenada assindética, pois ela não apresenta nenhuma conjunção. Já a segunda oração, classificada como sindética, pois ela tem a conjunção mas. Como você observou, devido à conjunção, nós temos uma diferença entre as coordenadas. Ainda elas podem ser classificadas dependendo do tipo de conjunção que ela expressa. Temos exemplos aqui, em verde, a assindética, em azul, a sindética. O estudante leu o texto e respondeu o exercício, uma sindética aditiva, temos o e fazendo a adição. Ele saiu cedo, porém não chegou na hora. Sindética adversativa, o porém dá uma oposição de ideias. Siga o roteiro ou peça informações, o ou estabelece uma sindética alternativa. Estão me esperando, portanto preciso ser rápido. O portanto faz dessa oração ser uma conclusiva. Leve uma bolsa que lá faz frio.
o que faz da seguinte oração ser uma explicativa. Temos outros exemplos de conjunções e locuções que estabelecem essa relação e possibilitam a classificação das orações coordenadas sindéticas. Aditivas: o e, o nem e o mais também. Adversativas: o mas, o porém, o contudo, o todavia. Alternativas: o ou, o ora. Conclusivas: o logo, o pois depois do verbo e o portanto. Explicativas: o que, o porquê e o pois antes do verbo. Nesse vídeo, nós falamos sobre período composto por coordenação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!